Você já se perguntou como é possível amar alguém e mesmo assim saber que precisa ir embora? E pior, quando o amor ainda grita dentro de você, mas o silêncio do outro já responde por ele? Se essa dúvida está corroendo o seu peito, este vídeo é para você ficar em um relacionamento onde o amor ainda pulsa, mas a conexão se desfaz aos poucos. É como viver em um luto invisível. Você sente que está perdendo algo que ainda está ali. Mas o mais assustador é perceber que o que você está perdendo é você mesmo. Você sorri por fora, mas por dentro está sempre tentando se convencer de que vai melhorar. Vive em um ciclo de esperança e decepção que te esgota emocionalmente. Começa a aceitar menos do que merece, só para evitar o medo do vazio. Mas o vazio já está presente, silencioso, cruel, disfarçado de rotina. Você se acostuma com a ausência de carinho, com as conversas rasas, com os silêncios que antes eram confortáveis e agora são carregados. O mais perigoso de tudo isso é a anestesia emocional. Você vai deixando de sentir, de se emocionar, de desejar. Você está ali fisicamente, mas emocionalmente já começou a ir embora há tempos. Só que não quer admitir, porque isso significaria aceitar o fim. E aceitar o fim é encarar a dor que você vem adiando. A dor que você vem empurrando com a barriga, disfarçando com desculpas, maquiando com lembranças bonitas. Mas existe um ponto que precisa ser encarado com coragem. Permanecer onde você não floresce é uma forma lenta de morrer por dentro. O amor nunca deveria pedir que você se encolhesse, que você se silenciasse, que você se anulasse para caber no mundo do outro. Se isso está acontecendo, algo está muito errado. Não é falta de amor. É excesso de abandono de si. E é essa dor silenciosa, essa ferida que ninguém vê, que mais te consome. Porque ela não grita, ela sussurra todos os dias que você está se traindo, que está insistindo em algo que só existe dentro da sua expectativa. E expectativas, quando não são correspondidas, viram frustrações crônicas. O que precisamos entender agora é que o tempo não cura o que está sendo constantemente ferido. E quanto mais você adia a decisão, mais difícil será reencontrar a sua paz. A permanência por apego é um auto-engano disfarçado de amor. E ninguém pode viver uma vida plena se estiver vivendo um papel que exige, diariamente, que se esconda de si mesmo. Mas como diferenciar algo tão enraizado dentro de nós? A linha que separa o amor verdadeiro do apego emocional é extremamente fina, quase imperceptível quando estamos dentro da tempestade. E é por isso que tanta gente permanece em relações que ferem, jurando que estão apenas sendo leais ao que sentem. O amor, em sua essência mais pura, é livre. Ele não aprisiona, não exige que você se traia, não te sufoca para continuar existindo. Amar é desejar o bem do outro, sim, mas é também desejar o próprio bem. O amor saudável inclui reciprocidade, equilíbrio, escolha consciente. Já o apego é um nó, ele surge do medo de perder, do desespero de ficar sozinho, da necessidade de validação constante, e onde há medo, não há liberdade. E onde não há liberdade, não existe amor pleno. O apego se alimenta da ausência. Ele cresce nos espaços vazios deixados pelo outro. É quando você passa a viver à espera de uma mensagem, de um gesto, de uma mudança que nunca chega. Você se alimenta de migalhas emocionais, acreditando que está amando, mas está apenas sobrevivendo. O apego cria uma dependência sutil e cruel, a de que você só está bem se o outro estiver por perto. Você entrega tudo de si e espera, inconscientemente, que o outro te devolva a própria identidade. Amor é escolha, apego é necessidade. Amor liberta, mesmo que doa. Apego sufoca, mesmo que iluda. No amor, você é você, mesmo ao lado de alguém. No apego, você deixa de ser para que o outro fique. No amor, há espaço para crescer, questionar, evoluir. No apego, tudo gira em torno de evitar o fim, custe o que custar, mesmo que o custo seja a sua paz. Quando você ama verdadeiramente, há espaço para dizer: isso não me faz bem, e ainda assim continuar sentindo. Já o apego paralisa. Ele não permite rupturas, nem pausas, nem confrontos. Ele vicia, faz com que você repita padrões, aceite desculpas, ignore faltas. O apego não é sentimento,
é a ausência de si mesmo. E talvez agora esteja começando a perceber que o que você carrega não é só amor. É o medo de não encontrar outro alguém, de não ser suficiente, de fracassar, de recomeçar. Mas nenhum desses medos justifica permanecer em um lugar onde seu coração sangra em silêncio. O amor que machuca mais do que cura precisa ser questionado. Nem todo sofrimento é prova de amor. Às vezes, é apenas a evidência de um apego mal resolvido, de um vínculo adoecido, de uma história que deveria ter terminado antes da sua dor começar a gritar. O próximo passo não é deixar de amar, é aprender a separar o que é amor e o que é carência disfarçada. E isso exige mais coragem do que continuar fingindo que tá tudo bem. Os sinais invisíveis de um fim que já começou, mas você ignora. Nem todo fim começa com uma briga. Às vezes, ele começa em silêncio. Começa quando o toque já não provoca arrepio, quando a conversa perde a profundidade, quando os olhos se desviam sem perceber. O fim raramente grita. Ele costuma sussurrar em detalhes quase invisíveis. Pequenas atitudes que você prefere ignorar porque se encarar de frente vai ter que admitir o que mais teme, que a relação já acabou. Mesmo que ninguém tenha dito isso em voz alta, os sinais não surgem de repente. Eles se acumulam. E você sente quando começa a medir as palavras para não gerar conflito. Quando percebe que qualquer coisa vira motivo de afastamento. Quando a intimidade vira obrigação e o carinho se torna raro, burocrático, como se fosse mais uma tarefa do dia. E o pior, você aprende a conviver com isso. Aprende a sobreviver com o pouco que resta. Você começa a se perguntar por que sente tanta saudade de alguém que ainda está ali. Por que está sempre cansado, exausto, sem energia? Como se o relacionamento estivesse drenando tudo de bom que ainda havia em você. E mesmo assim, você insiste. Porque há momentos bons, há memórias, há o e se. E esse se transforma na desculpa perfeita para continuar tentando, mesmo sabendo que está tentando sozinho. O fim também aparece quando o outro já não celebra suas vitórias, nem percebe suas dores. Quando você se sente mais sozinho, acompanhado, do que quando está realmente só quando percebe que a outra pessoa está ali, mas já não está presente. Ela habita o mesmo espaço, mas não compartilha mais o tempo, o olhar, a escuta, o afeto. Então você racionaliza e diz que é a correria do dia a dia, que são fases, que todo casal passa por isso, mas lá dentro você sabe que o que está acabando não é a rotina, é a vontade, é o desejo, é a conexão. Os sinais do fim estão nos detalhes que você escolhe ignorar, no incômodo que você sufoca, na insatisfação que você transforma em paciência, na esperança que você alimenta sozinha. E principalmente na ausência de reciprocidade. Amor que não volta, adoece. E você não pode continuar doando tudo de si por alguém que já não está disposto a ficar inteiro com você. Olhar para esses sinais exige brutal honestidade. Exige parar de romantizar a resistência e começar a respeitar os próprios limites. Não é sobre desistir fácil, é sobre reconhecer que continuar já deixou de ser força agora. É apenas medo. O medo de ir embora. Por que ficamos onde já não deveríamos estar? Existem laços que não são feitos de amor, mas de medo. Medo de ficar sozinho, medo de recomeçar, medo de se arrepender, medo de não encontrar outro alguém. É esse medo que muitas vezes sustenta relações que já não têm mais essência, mas ainda têm estrutura. E nos apegamos a essa estrutura como quem se agarra aos escombros de uma casa que já ruiu por dentro, torcendo para que ela não desabe completamente. A maioria das pessoas não fica por amor, fica por medo do que vem depois do fim. É uma zona de conforto emocional, dolorosa sim, mas conhecida. Você já sabe como lidar com esse vazio, com essa ausência intermitente, com essa carência camuflada de rotina. Você já sabe como silenciar sua dor, como disfarçar a tristeza, como sobreviver com o mínimo. O desconhecido, por outro lado, assusta, porque exige reconstrução, exige olhar para si, exige coragem. É aí que entra um dos maiores paradoxos emocionais. Você teme a solidão, mas já está se sentindo sozinho dentro da relação. Você teme perder, mas já perdeu quase tudo: o brilho, a leveza, a alegria. O que resta, na maioria das vezes, é uma companhia vazia.
um ritual repetido, um amor esvaziado de presença. Outro motivo que te mantém ali é a culpa, a ideia de que sair seria um ato egoísta, que você estaria machucando alguém que talvez ainda dependa de você emocionalmente. Mas se sacrificar pelo bem-estar do outro, anulando a própria paz, não é bondade, é autoabandono. É viver sob a crença de que você não merece mais do que isso, como se tivesse que se contentar com migalhas, porque de alguma forma já tá bom assim. Também há aqueles que permanecem por medo do julgamento externo. A família, os amigos, a sociedade. Como você vai terminar algo que parecia tão certo, mas vocês tinham tantos planos? Relacionamento é isso mesmo. É difícil e você começa a duvidar do que sente, começa a pensar que está exagerando, que talvez o problema seja mesmo você, mas não é. O problema está em fingir normalidade diante da dor, em continuar por inércia, em confundir resistência com amor, em acreditar que é melhor viver em pedaços do que se desfazer por completo para então se reconstruir. O medo de ir embora, na verdade, é o medo de se encontrar com a própria verdade, porque no fundo você sabe, sair pode ser doloroso sim, mas ficar tá te matando em silêncio. É hora de se perguntar, o que dói mais ir embora agora ou continuar perdendo a si mesmo todos os dias? Quando o amor por si precisa falar mais alto, chega um momento em que continuar é mais doloroso do que partir. E esse é o instante exato em que o amor próprio precisa emergir, mesmo sufocado por tudo que você ainda sente. Mesmo quando o peito aperta e a mente tenta convencer o coração de que ainda dá para insistir mais um pouco. Mas será que dá mesmo? Ou você está apenas adiando o inevitável, acreditando que o amor que sente é suficiente para dois? É nessa hora que a vida te cobra um novo tipo de amor. Aquele que começa e termina em você. Que não depende de outra pessoa para existir. Que não se molda aos caprichos de um relacionamento, mas que se mantém inteiro mesmo diante da perda. Amar a si mesmo é parar de negociar a sua paz. É entender que não é egoísmo escolher a própria saúde emocional. É maturidade. É respeito por tudo o que você já suportou calado. Você não pode continuar se fragmentando para manter um vínculo que não te reconhece mais inteiro. Não pode continuar sendo o único a tentar, a consertar, a ceder. O amor verdadeiro, inclusive o que você sente pelo outro, só se sustenta quando há reciprocidade. E se isso acabou, não é justo que você permaneça sustentando algo sozinho, como quem carrega um relacionamento inteiro nas costas, enquanto se curva emocionalmente até quase desaparecer. Se amar, nesse ponto, é recuperar a sua voz. É parar de se calar para não desagradar. É começar a dizer isso não me serve mais sem culpa, sem remorso, sem precisar justificar o óbvio. Você está infeliz. E ninguém é obrigado a viver eternamente em um lugar que parou de fazer sentido, mesmo que ainda exista sentimento. Porque o amor pode existir, mas se não há troca, ele se transforma em sofrimento. O amor próprio não grita. Ele começa como um sussurro, uma inquietação, um incômodo que cresce toda vez que você se anula. É aquela sensação de estar em um lugar que já foi abrigo e hoje parece uma prisão emocional. Você tenta se convencer de que é só uma fase, de que vai passar, de que o outro vai perceber. Mas você percebe que, no fundo, o que precisa acontecer não é uma mudança do outro, é uma escolha sua. Escolher a si mesmo não é um ato de abandono. É um ato de salvação. É dizer para si, eu mereço mais do que isso. E você merece. Merece amor, sim. Mas merece também paz, alegria, segurança, presença, parceria. E se nada disso está sendo entregue, talvez a única forma de reencontrar tudo isso seja indo embora, a clareza que liberta. Escolher partir não é fraqueza, é coragem. Há uma diferença brutal entre desistir e escolher partir. Desistir é abandonar por medo. Escolher partir é se libertar por consciência. Quando você compreende isso, algo dentro de você muda. A dor ainda existe, claro, mas ela já não dita mais suas decisões. Ela vira um sinal, um lembrete, uma bússola apontando para aquilo que você já não pode mais ignorar, a sua verdade. Chega um momento em que não importa mais o quanto você ama alguém. O que importa é o quanto essa relação te afasta de quem você realmente é. Porque nenhuma conexão vale o preço da sua identidade. Nenhum nós deve custar o seu eu.
Se estar com alguém significa se perder de si mesmo, então a permanência já não é amor, é sacrifício. E sacrifícios constantes matam em silêncio. A clareza, nesse ponto, não vem de respostas externas. Ela nasce no íntimo. É um estado de lucidez que chega de mansinho após noites mal dormidas, diálogos internos, dolorosos silêncios que gritam. E de repente, você entende. Entende que a esperança que te mantinha não é mais suficiente. Que o amor que você sente não consegue mais sustentar uma história que está desabando por falta de alicerces. Não é fraqueza admitir que algo acabou. É força, é maturidade, é amor próprio em estado bruto. Porque exige enxergar o que dói, aceitar o que não muda, soltar o que machuca e, principalmente, acolher a si mesmo em meio ao caos. Você não falhou por querer partir, falha seria continuar se ferindo em nome de um amor que já não te reconhece. Essa clareza liberta, ela não traz euforia, traz paz, não é uma explosão. É um silêncio interno que, pela primeira vez em muito tempo, não machuca. Um alívio que vem depois de entender que seguir em frente não é desprezar o que foi vivido, mas honrar o que você precisa viver a partir de agora. Você pode amar alguém profundamente e, mesmo assim, escolher ir embora. Porque a sua vida não pode ser adiada pela promessa de um amor que não te escolhe por inteiro. Amar é lindo, mas se amar é vital. Talvez hoje você ainda ame, talvez ainda sinta que há algo a ser salvo, algo a ser resgatado. Mas o mais importante agora não é o que você sente pelo outro, é o que você sente por si. O amor próprio, quando desperto, não exige barulho, nem pressa, ele apenas ilumina. E nessa luz, você enxerga com clareza tudo o que já sabia, mas evitava admitir. Sair de um relacionamento onde ainda há amor não é fracasso. É maturidade emocional. É a decisão de não se apagar lentamente só para manter acesa uma chama que não te aquece mais. É ter coragem de dizer, eu ainda amo, mas amo a mim também. E neste momento, eu escolho me salvar. Não espere por uma permissão para ser feliz. Você não precisa de autorização para reconstruir sua vida. Precisa de coragem. E coragem você já tem. Ela está aí, escondida, atrás das lágrimas que você segurou, das noites em claro, dos silêncios que você engoliu. Está na sua dor menos, mas também está na sua esperança. Se você chegou até aqui, saiba, o amor verdadeiro começa dentro. E quando você entende isso, ninguém mais pode te manter onde você não pertence. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.